Pelo contrário, não tem ninguém, os períodos recentes, de cima pra baixo, que não conheça a Cacau. Aí vai você aí que vai ter que Ninguém agradar. me conhece, cara. E aí, pessoal, estamos aqui no Vozes da Economia para poder apresentar a vocês o tema do TCC de Ana Cláudia de Andrade, a Cacau. E aí, como é que foi elaborar seu TCC? Então, prazer, Ronan. Prazer para quem me conhece, eu sou Ana Cláudia. Para quem não me conhece, eu também sou Ana Cláudia. Eu tenho 22 anos, vou fazer 23 em breve. Formei, não perguntou nada sobre isso, mas eu tô te respondendo mesmo assim. Sinta-se à vontade. Eu me formei tem 2 anos na Rural, em Economia, e é por essa razão que eu estou falando no Voz da Economia. Meu TCC foi sobre teoria da classe ociosa com Veblen, que vocês devem estar vendo em HPE, e se não viu, vão ver ainda com a Clarice. Cara, eu tinha algumas certezas quando eu entrei na faculdade. A primeira delas era que eu queria fazer Direito na Economia. A segunda era que eu queria falar de moda. E aí, eu passei a faculdade inteira com esse pensamento de que eu queria fazer o TCC sobre coisas que pra mim eram pessoais, assim, tipo, não tinha outra razão pela qual eu escrever 6 meses escrevendo uma tese de algo que não fosse sobre mim, sobre a minha vida, e não conseguisse incorporar a minha verdade dentro do meu estudo, dentro da minha tese. E aí eu queria falar de moda, e aí eu fui desenvolvendo o que eu queria falar de moda ao longo dos anos da faculdade, e aí chegou o consumo, quando eu fiz HPE, e aí o consumo ficou muito marcado, porque eu quero falar de consumo no TCC. Cheguei na época perto do TCC, mais ou menos ali em metodologia, TPME, e aí eu fiz com a Clarice meu TPME, e aí um dia eu liguei pra ela e falei assim, a gente pode conversar sobre o TCC, eu queria falar com você e tudo mais. Ela falou, pode. Isso era mais ou menos pandemia, mais ou menos ali naquela época. E aí eu fui e liguei pra ela, e aí eu falei assim, cara, eu quero falar disso, com esses autores. Ela olhou pra mim, na cal, e falou, então só começar a escrever, né? Então daqui é só isso. E aí a gente começou um processo de entender para onde a gente queria ir. E aí eu comecei só escrevendo, de fato. As pessoas, como a gente estava falando antes, no off, as pessoas têm muita dor com o TCC, assim, de modo geral. Elas ficam, ai meu Deus, vai ser o pior momento da minha vida. Não vai ser não, vai ser incrível. Pô, é muito doloroso, como é que eu vou escrever 40 páginas, eu não consigo fazer meio texto, tipo, nessa dor, essa ansiedade que todo mundo tem na época de escrever o TCC. E aí eu comecei só a escrever, porque eu sabia mais ou menos para onde eu queria ir, e a Clarice foi me orientando ao longo do caminho, então a gente foi falando muito sobre os próximos passos. Eu sempre levava para ela assim, muitos textos, ela sempre cortava metade do que eu levava para ela, porque era sempre muita coisa que eu acabava escrevendo no final do dia. Mas foi muito gostoso, assim, a construção. Só que aí a vida, ela te atropela em algum momento. Naturalmente, né? E eu trabalhava em uma outra empresa, trabalhava na KPMG na época, e eu tava como trainee lá, já com carteira assinada, etc. Então, só que eu não precisava estar formada para ser trainee na KPMG. Então, o TCC estava acontecendo da maneira que ele queria acontecer. E aí, a L'Oréal, que é a empresa que eu trabalho hoje, bateu na minha porta, depois de muitas tentativas, e eu fiz uma escolha profissional, assim, eu falei, cara, eu quero tentar, só que eu precisaria voltar a ser estagiária lá na época, para o momento da carreira, e aí eu precisava engavetar meu TCC, porque eu precisava ficar 1 ano como estagiária, e meu TCC estava assim, pronto, não tinha matéria nenhuma para fazer, faltava, assim, pouquíssima coisa, o 3º capítulo e concluir, e era isso. Aí eu liguei pra Clarice e falei, Clarice, a gente vai precisar parar o TCC por talvez 1 ano, por menos, não sei. E aí ela super me apoiou, assim, com uma parada que acho que poucos professores fariam, porque todo mundo, cara, tem a vida corrida, tem tempo, tem outros alunos, orienta muitas pessoas. E ela só falou, vai, faz. É isso que você quer fazer? Vai. E aí a gente engavetou o TCC, assim, um tempo, tinha mais ou menos 2 capítulos já escritos, e eu comecei a seguir a vida, né? Quando bateu na porta, assim, olha, você vai ser promovida, tipo, uns 9 meses depois de eu ter entrado. E aí eu falei, Clarice, vamos voltar a escrever o TCC. Aí a gente voltou, só que com outra pegada já, porque eu queria falar sobre o consumo, e aí a gente usou Veblen e Lipovetsky durante a trajetória, falou de consumo conspícuo, e a gente pode falar do que é essa. Bom,
Vocês devem ter visto um corte por aí, mas a gente vai continuar falando assim mesmo. Meu TCC foi... A gente construiu ele sobre Veblen no final do dia, então ele era a grande base de tudo que eu falava, a teoria da classe ociosa. E aí, conectando com o consumo, para quem não sabe, para quem sabe, para quem vai chegar lá, a base da teoria é sobre consumo conspícuo. E aí, falando da maneira fácil, no economês em bom português, consumo conspícuo é você consumir para você obter status, para você participar de um grupo, para você ser pertencente de uma classe. A gente consome por isso no final do dia. É por isso que a gente compra a roupa que a gente compra, é por isso que a gente compra o carro que a gente compra, é por isso que a gente faz as coisas que a gente faz. E aí eu queria entender essa dinâmica. Só que eu queria entender, além dessa dinâmica, o impacto dessa dinâmica no meio ambiente, na sociedade, no trabalho análogo à escravidão. Só que aí a L'Oréal cortou isso tudo. Porque era onde eu queria chegar. Né? Eu queria chegar nesse recorte do quanto a sociedade do hiperconsumo, que era o que o Lipovetsky ia trazer em seguida, que a gente conseguiu descrever bastante no trabalho, o quanto a sociedade do hiperconsumo impacta hoje no trabalho análogo à escravidão e no meio ambiente. Era onde a gente ia chegar. E a gente não chegou mais nesse lugar, porque a vida acontece e ela te atropela. E aí a gente terminou o TCC falando sobre, comparando as teorias de microeconomia e o que o Veblen traz. A gente trouxe a comparação do Veblen com o utilitarismo econômico para mostrar basicamente um contrassenso entre os dois. E a gente decidiu cortar esse caminho. E eu acho que é importante também falar pra galera que tá escrevendo, que vai escrever, que tudo bem às vezes mudar de ideia. Assim, o TCC ele é uma construção, e às vezes a gente fica muito pilhado em querer reinventar a roda e falar sobre coisas que ninguém falou. Ninguém tá esperando que você faça isso, assim. Ninguém tá esperando. Esse não é o objetivo da monografia da faculdade. As pessoas querem que você comente a sua visão sobre um tema que todo mundo já comentou antes. Que você não é o primeiro e não vai ser o último. Então, quando a Clarice me falou isso um dia, quando a gente estava numa reunião, meio que um peso saiu das coisas, assim, do tipo, cara, eu quero fazer uma parada muito legal, que tá dentro do meu escopo, que eu quero falar há 5 anos, e não precisa desse peso todo, assim, tipo, ninguém tá esperando nada além do que eu tinha entregue. Eu, particularmente, fiquei frustrada com o meu final, porque eu queria muito ter feito o final de impactos sociais, porque isso diz muito sobre mim. E aí, de novo, eu acho que o seu TCC, qualquer trabalho que você faça, tem que dizer sobre você, sobre as coisas que você acredita no limite. Então, eu fiquei triste porque eu odeio micro, e aí eu fui falar de micro no final. Desculpa. Pra tudo e todas. Eu entendo. Hoje eu trabalho com micro o tempo inteiro. 100% do meu dia é micro. Eu tô ficando com medo do meu futuro. E aí, eu fui pra esse campo da economia, pra gente falar de utilitarismo econômico. Então a gente saiu de consumo, do consumo por status, da economia política, para falar de consumo por uso mesmo. Tipo, aquilo ali a gente consome porque é usual. E aí eu fiz um contraponto entre os dois no final e deixei um monte de pergunta aberta no meu TCC. E aí, já pulando para a parte da defesa, a minha banca era composta por 3 mulheres que eu acredito muito, que são muito que era a Clarice, a Beth e uma professora de direito que eu estava na Rural, eu acho, a Carmen. E eu queria, de novo, que fossem pessoas que eu acreditava muito, que fizessem parte da minha história, assim. Não podia ser qualquer banca. Eu bati com a Clarice várias vezes assim, Clarice, cara, não quero que seja alguém que possa comentar melhor, ou que seja mais fácil, porque, tipo assim, a Beth é minha amiga pessoal, mas eu sabia que a Beth me dá na banca, eu tinha certeza, tipo assim, que na hora de discutir, ela ia abrir trocentas notas, ela ia colocar vários post-its, porque essa é a Beth. Mas ela não podia não estar na minha banca, sabe? E aí a gente debateu muito, meu TCC terminou com mais perguntas do que eu deixei, e aí eu acho que essa é a magia da parada, assim, tipo, ele nunca parou. Então, se eu pudesse abrir ele agora e continuar, que talvez é o que eu faço, já dando um spoiler, assim, no futuro, que continuar essa discussão, porque ela tem tantas perguntas ainda para serem respondidas que ficou tudo... Tanto aprender a crescer para acrescentar, isso dá muito medo. Eu fico, caraca, eu tenho que ser absoluto no meu TCC. Não. Não precisa. É possível, é possível. E como está Cacau hoje em dia? Como está a sua voz? Rouca. Cara, a gente falou disso em um momento, né? Eu tô na L'Oréal hoje, desde essa época, então já tô quase 3 anos lá.
Então tem mais ou menos quase 3 anos que eu me formei. Então eu tava nessa loucura de TCC. Eu entrei como estagiária, fui promovida para analista júnior. Eu fui promovida para pleno. E aí eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas talvez ele saia antes de eu me contar para as pessoas. Eu passei para trainee recentemente e aí eu começo daqui a 20 dias. E eu trabalho numa área que é economia. E que eu nunca achei que fosse possível, assim, dentro do mercado privado. Eu trabalho numa área que a gente faz elasticidade de preço o tempo inteiro, de shampoo e condicionador. Eu faço pricing do Brasil todo, então tudo é sobre competitividade, tudo é sobre o mercado, tudo é sobre como os meus players se comportam. Eu faço uma análise de volumetria dos produtos para saber tipo, qual é o volume ideal no shampoo em qual canal, para qual cliente. Tipo, isso é economia, sabe? Que a gente termina aqui a graduação e fica, tá, e Cara, economia? eu poderia abrir meu livro de micro e levar, tipo, para o meu trabalho. Eu tô fazendo agora um curso de estatística descritiva, que é a estatística 2. Inclusive, é o karma, porque eu fiz estatística 2, que nem as minhas... Sabe? Foi horrível. Eu também. Fiz tudo pela metade, mas hoje eu tô tendo que refazer. Mas tudo bem, o karma ele é isso aí mesmo. Às vezes a gente precisa aprender no futuro. Aprender. Não era Enfim, e aí é isso. Então hoje eu tô passando indo para um novo desafio agora, mas que os últimos 3 anos foram resultados dos últimos 5. O que é completamente incrível quando você conta uma história, assim, ela é linear, ela tem sempre conexões. Cara, dá um alívio ver alguém que já... Sim, você já tá lá. Eu quero estar aí, nesse nível, porque eu fico aqui, caraca, eu não sei nada. Tem um TCC. Aí a gente fica, caramba. É rápido, quando eu vejo já tô me informando, né? Tá em que período? Eu tô no 6º, assim, 5 temas na cabeça, que trocam, aí tem outros 5 temas na cabeça, eu peguei TCC. Cara, fala do que te dá mais tesão, e é isso. Muito obrigado, Cacau, pelo seu tempo, por ter disponibilizado a sua presença pra gente. É sério, a gente fica muito feliz, muito agradecido. Foi um prazer te receber. Eu espero que um dia você volte aqui com outros assuntos. Não, hoje eu sou a senhora L'Oréal da Silva, acabou, é a dona da L'Oréal, nesse nível. Muito obrigado. Até a próxima.